estar com os irmãos nessa oportunidade em que o Senhor nos concede de falar a sua palavra. Eu quero, nessa oportunidade, agradecer aqui a presença dos irmãos que já chegaram. E hoje eu queria conversar um pouquinho com os irmãos sobre o texto bíblico que está inserido lá na segunda carta do apóstolo Pedro, seu capítulo de número 2. São 22 versículos e nós vamos dividir, partilhar, baseado no tema: o homem é escravo daquilo que o domina. Você pode repetir comigo? O homem é escravo daquilo que o domina. É baseado nesta temática que eu quero conversar com a igreja nesta noite. Capítulo de número 2 da segunda carta que escreve o apóstolo Pedro começa assim dizendo: E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina perdição. E muitos seguirão as suas instruções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. E por avareza farão de vós negócio com palavras fingidas, sobre as quais já de largo tempo não será tardia a condenação, e a sua perdição não dormita. Porque se Deus não perdoou aos anjos que pecaram, mas havendo lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo. E não perdoou ao mundo antigo, mas guardou a Noé, pregoeiro da justiça, com mais 7 pessoas ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. E condenou a superstição da carne, Sodoma e Gomorra, reproduzindo a cinza, e como as faz exemplo aos que crescem impiamente. E livrou o justo Ló, enfadado da vida dissoluta dos homens abomináveis. Assim sabe o Senhor livrar da tentação os piedosos e reservar os injustos para o dia do juízo, para serem castigados. Mas, principalmente, aqueles que, segundo a carne, andam em concupiscência e injustiça, e fizeram as abominações, atrevridos, obstinados, não receiam blasfemar da humanidade. Enquanto os anjos, sendo maiores em força e poder, não pronunciaram contra ele juízo blasfemo diante do Senhor. Mas estes, como animais irracionais, que seguem a natureza, feitos para serem presos e mortos, blasfemando violentamente, perecerão na sua corrupção. Recebendo o galardão da injustiça, pois que tais homens têm prazer nos deleites cotidianos, nódoas são eles, e máculas, deleitando-se em enganos quando se banqueteiam convosco. Tendo os olhos cheios de adultério, e não cessando de pecar, engordando as almas inconstantes, tendo o coração exercitado na avareza, filhos de maldição. Os quais, deixando o caminho direito, erraram, seguindo o caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o galardão da injustiça. Mas veio a repreensão da sua transgressão, o mundo jumento, falando como voz humana, e pediu a loucura do profeta. Estes são fontes sem água,
nuvens levadas pela força do vento, para os quais a escuridão das trevas eternamente se reserva. Porque falando coisas muito arrogantes de vaidade, de modo com a consciência da carne e com dissoluções, aqueles que se estavam afastando, os que andam em ele. Prometendo-lhes liberdade, sendo eles mesmos escravos da corrupção, porque de quem alguém é vencido, do tal faz-se também escravo. Porque melhor lhes fora não conhecerem o caminho da justiça, do que conhecendo-o desviarem-se do santo mandamento que lhe fora dado. Juntos o verso 22. Deste modo, sobreveio-lhes o que foi o verdadeiro provérbio que diz: o cão voltou ao seu próprio vômito, a porta lavada para o botador de lã. É forte, né, irmãos? É muito confrontante isso aqui. Nós vamos ler o verso 19, coletivamente, todos juntos. 1, 2, 3. Prometendo-lhes liberdade, sendo eles mesmos servos da corrupção, porque de quem alguém é vencido, do tal faz-se também servo. Vamos orar. Maravilhoso Deus e eterno Pai, nós te agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui nessa noite para te louvar e bendizer o teu santo nome. Te louvamos por todo o bem que o Senhor nos tem feito, te agradecemos pelo teu cuidado, pelo teu amor, por tua bondade, por tua misericórdia. E pedimos inspiração do Senhor para que nesta noite possamos trazer aos teus servos a palavra que o Senhor tem colocado em nosso coração. Que ela venha nos confrontar, que ela venha, Senhor, nos fazer refletir, que ela venha nos fazer entender o momento em que estamos vivendo e as responsabilidades que temos enquanto homens e mulheres de Deus. Dá-nos a inspiração, a graça do Espírito Santo, para que não fique somente nas palavras, mas que o poder da mensagem aqui manifesta e apregoada possa alcançar o coração daqueles que vieram dispostos a ouvir, e que a tua palavra nos confrontando nos torne homens e mulheres melhores, cheios do teu Espírito Santo, para glorificar e bendizer o teu nome. Esse é o pedido que te fazemos em nome de Jesus. Tomem assento, por favor. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Quero agradecer aqui os irmãos, as irmãs, que nessa noite fria de terça-feira se dispuseram a estar aqui conosco para este tão importante e abençoado culto, que é o culto de ensino da palavra de Deus. Nós temos experimentado aqui momentos muito abençoados. Queria pedir, se for possível, pedir para as irmãs abaixarem o tom aí da voz, porque senão fica dois cultos, um aqui e outro lá, né? O negócio está feio ali. É bom chamar o bombeiro, o SAMU, para ver o que está acontecendo lá, né? Cumprimentar aqui os nossos internautas que vão acompanhar aqui o nosso estudo posteriormente, e agradecer a Deus pela disponibilidade da Igreja de Jesus, que nesta noite se reúne conosco. Sei que o tempo está bastante frio, não é? O frio, ele afasta bastante os nossos irmãos, mas hoje nós temos aqui a cooperação e participação de alguns irmãos ali do Parque 120, onde é que está o pastor Azarias e os irmãos do setor que o acompanham. Se coloquem de pé para que a gente possa recebê-los. Estão aqui alguns irmãos do Parque 120, os irmãos da sede aqui querem receber dizendo bem-vindos. Que Deus abençoe os servos do Senhor. Meus irmãos, eu gostaria, até porque a exiguidade do tempo é algo marcante aqui,
Eu gostaria de começar essa reflexão pedindo misericórdia a Deus por tudo aquilo que nós lemos aqui e por aquilo que eu pretendo tratar nesta noite. Hoje a leitura é extensa, são 22 versos, mas eu quero hoje me ater ao verso 19 da segunda epístola que escreveu o apóstolo Pedro e trazer aqui algumas informações que julgo eu serem relevantes para a nossa ambiência e crescimento espiritual. Nós estamos vivendo um tempo de muita incredulidade. Nós estamos vivendo um tempo de muita falta de respeito com as coisas espirituais. Eu saí aqui domingo da igreja escandalizado com o comportamento de um músico aqui. Eu não acredito que nós temos pessoas com esse perfil, que vem no culto para se mostrar, que vem no culto para se apresentar e não para adorar a Deus. Mas eu estou de olho nisso. Eu estou orando a Deus, porque eu entendo que eu tenho que ser pastor daqueles que entendem o propósito e também tenho que ser pastor daqueles que não entenderam ainda o propósito. E aí me chamou a atenção esse comportamento me chamou a atenção, e por quê? Porque de fato a gente vai percebendo o grau de interesse que as pessoas têm de ocupar um espaço físico como se isso fosse algo suficiente para resolver a vida espiritual, quando na verdade não é. E Pedro, ele faz uma consideração aqui muito interessante, ele faz uma constatação muito interessante que nós precisamos observar. É por isso que eu quero iniciar aqui a minha fala nesta noite de forma bem objetiva, pedindo a Deus misericórdia, pedindo a Deus que Ele tenha misericórdia de nós, que Ele nos faça entender o propósito que nós precisamos exercitar enquanto homens e mulheres de Deus. Ser crente não é simplesmente ostentar um nome. Aliás, até porque isso agora se tornou uma moda, né? Ser evangélico é um status, é uma marca. Mas isso não salva ninguém, não é a roupa, não é o cabelo, não é o perfume, não é o sapato, é a condição espiritual. E o texto bíblico vai nos confrontar no sentido de observarmos que cada um de nós, enquanto homens e mulheres de Deus, temos uma grande responsabilidade diante do Senhor que nos tem chamado para este tempo. Tem coisas que nós pensamos, e é isso que propõe o verso 19, e de fato a gente acredita que podemos controlar, mas lamentavelmente, embora a gente acredite que possa controlar algumas ações da nossa vida, nós estamos tão habituados, estamos vivendo tão no automático que nós não percebemos que já estamos sendo dominados e dominadas por ela. O texto que eu li com vocês no verso 19, o apóstolo Pedro faz uma advertência extremamente contundente. E por que ele faz essa advertência? Porque lá no capítulo 2, no verso 1, ele está combatendo as heresias dos falsos mestres, dos falsos obreiros, dos falsos pastores, que pregavam e ensinavam uma palavra distorcida à luz daquilo que o evangelho de transformação apregoava naquele tempo. Aquele contexto era um contexto de confronto. E por que era um contexto de confronto? Porque boa parte dessas pessoas que foram alcançadas pelo evangelho de Jesus, elas estavam vivendo agora uma nova experiência. Elas tinham saído do ambiente da religiosidade, da lei mosaica. Eles haviam aprendido muitos costumes, eles haviam aprendido muitos ritos, eles estavam ainda inseridos naquele contexto de cerimonial. E o meu pai sempre dizia que era mais fácil mudar a pele de um leopardo do que a tradição de um povo. Perceba que não era fácil essa ruptura, quebrar a ruptura daquilo que eles passaram a vida aprendendo nas sinagogas para
para agora receberem um novo evangelho que propõe transformação, não do lado de fora, mas do lado de dentro. Agora receber um novo evangelho que diz que a circuncisão não tem que ser externa, mas tem que ser no coração. É algo novo para as pessoas que vão ser alcançadas pelo evangelho de Jesus. Mas Pedro não se amedronta. Pedro escreve porque ele está convencido daquilo que ele está fazendo. O seu maior objetivo é combater o pecado. O seu maior objetivo é mostrar que as pessoas que estão vivendo uma falsa piedade, que estão vivendo um falso evangelho, que estão vivendo uma falsa sensação de salvação, estão correndo um sério risco de serem condenadas e serem mandadas para o inferno. Eu tenho dito aqui a vocês que as pessoas estão caminhando a largos passos para o inferno, não é porque elas são pecadoras, porque pecadores todos nós somos. Romanos 3:23 diz que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. O DNA do pecado está na nossa natureza humana. Então as pessoas não vão para o inferno por conta do pecado, elas vão para o inferno porque elas não acreditaram nesta palavra, elas não acreditaram nessa advertência, elas não respeitaram aquilo que estava aqui. Pastor, o que é que o senhor está dizendo? Eu estou dizendo que quando nós não acreditamos, quando nós não vivemos o que está aqui nesta palavra, nós corremos o sério risco de perder o nosso tempo. Não é a igreja que salva, não é a placa que salva, não é a instituição que salva, não é a liturgia que salva, não é a música que salva. O que salva é Jesus, é um coração quebrantado, é arrependimento. E arrependimento não é remorso. Deus não quer que você chore, Deus quer que você se arrependa dos seus pecados. Deus quer que você olhe para o seu interior e diga: eu estou quebrado, eu sou um miserável pecador, tenha misericórdia de mim, eu me arrependo das minhas transgressões e te peço que escreva o meu nome no livro da vida. É isto que Deus espera de nós. Agora nós estamos vivendo um tempo extremamente contextualizado, onde tudo está relativizado. E é baseado nesta relativização que nós estamos vivendo no mundo que o apóstolo escreve o verso 19. Prometendo-lhes liberdade, sendo eles mesmos escravos da corrupção, porque de quem alguém é vencido, do tal faz-se também escravo. O que é que o apóstolo Pedro de fato está querendo dizer aqui? Ele está dizendo que esse comportamento de se tornar escravo daquilo que a gente acha que domina, começa com coisas banais. E eu preciso repetir isso. Eu preciso destacar isso com muita ênfase. Tem coisa que nós pensamos como homens, como mulheres, como jovens, como adolescentes, e a gente até acredita, a gente não só pensa, a gente pensa e acredita que a gente pode controlar ou pode dominar, mas lamentavelmente nós não nos apercebemos que nós já estamos dominados e controlados por aquilo que nós julgamos controlar. E é muito interessante isso, porque o apóstolo Pedro está trazendo uma palavra de confronto, já que ele está falando de líderes que influenciam pessoas, prometendo a elas uma liberdade da qual eles não vivem, porque eles são escravos das suas próprias concupiscências, como o próprio texto propõe. A ideia, então, do apóstolo Pedro, ao fazer esta advertência, usando o verbo prometer, é para nos mostrar que, de fato, as coisas elas não acontecem num estalar de dedo. Você não passa a ser alguém desobediente, a ser alguém controlado por concupiscência, por pecados exacerbados da noite para o dia. Não, são pequenas distrações, são coisas às quais nós não damos importância. Não, mas isso não tem problema, isso não tem problema. Isso não vai me impedir de adorar a Deus. Isso não vai me impedir de glorificar a Deus. Ficar um mês sem vir na igreja? Que isso? Quem falou para você que isso é um problema? Ficar 3 meses sem tomar ceia? Isso é coisa do homem. Que isso? Você acha que eu não posso ir na praia, colocar lá um maiô, colocar um biquíni, colocar uma sunga? Qual é o problema? Foi Deus que fez tudo isso para a gente usufruir. E são essas pequenas coisas que vão nos tornando dependentes dessas ações. Então o apóstolo Pedro, quando ele usa o verbo
comprometer, e ele está fazendo isso para empregar esse verbo ao comportamento daqueles falsos mestres e doutores que ensinavam aqueles neófitos na fé. Ele faz com consciência e no sentido de nos fazer entender que tudo começa como uma distração. A gente não dá importância. O que mais ele observa, e é importante nós destacarmos aqui no texto: depois que a gente deixa de considerar aquela distração da qual nós não damos importância vira um costume. O costume normalmente ele está atrelado ao hábito, e a gente passa a fazer de forma habitual, e quando a gente faz de forma habitual, a gente acaba gerando em nosso coração aquilo que eu vou colocar aqui como necessidade. Então perceba, começa, irmão diácono Leonardo, como uma distração, e a gente acha que não tem nenhum problema, que não vai acontecer nada. Isso vira um costume, vira um hábito, e daqui a pouco, depois desse hábito, a gente, já por ser um hábito, ele se torna uma necessidade, e quando a gente acorda para a realidade, aí a gente descobre que nós estamos numa prisão, nós estamos aprisionados e não conseguimos nos libertar daquilo que nós julgávamos controlar. Isso aqui me chamou muito a atenção. E por quê? Porque o apóstolo Pedro, ele faz no texto uma afirmação direta que diz que o homem é escravo daquilo que o domina. Não adianta, o homem é escravo daquilo que o domina. Vamos repetir comigo em alto, em bom som? Vamos lá, 1, 2, 3. O homem é escravo daquilo que o domina. Não tem caminho, irmão. O que é que está dominando a minha e a sua vida espiritual? Aliás, eu quero lembrar que isso aqui é Bíblia. Isso aqui não é mensagem de internet. Isso aqui é Bíblia. Isso é dedicação, isso é oração, isso é inspiração, isso é pesquisa. Eu não vim aqui contar história, anedota para ninguém. Eu vim aqui confrontar você por meio da palavra. Então tome muito cuidado. Por quê? Porque o apóstolo Pedro, ele está fazendo uma afirmação, pastor Adailto, no mínimo contundente e confrontante. Ele está dizendo nesse texto que o homem é escravo daquilo que o domina. Isto não está falando somente de vícios que todo mundo enxerga, que a gente tem uma facilidade de encontrar vício e defeito nos outros. A gente presta atenção no irmão que canta desafinado, a gente presta atenção no irmão que atropela a vírgula, que mata, que acaba com a gramática, que faz o Rui Barbosa ficar virando dentro do caixão. A gente reclama da irmã quando tira. Tem uns irmãos que eles são tão atinados que o ouvido dele é difícil de ouvir o que é bom, mas aquilo que é mal ele já está com o ouvido o quê? Como é que é? Meu Deus, meu Deus, tem gente dessa natureza no nosso meio, mas o coração é fechado para ouvir. Aí quando recebe uma palavra dessa natureza, diz: não, esse pastor aí está por fora, que é isso? Ele me chamar numa terça-feira fria dessa aqui para ficar batendo em mim? Não, eu não estou batendo em você não, eu só estou dizendo para você que você é dominado por aquilo que você julga controlar. E o apóstolo Pedro está fazendo isso aqui baseado numa autoafirmação. Ele está constatando isso no ambiente em que ele está vivendo. Por isso nasce aqui a necessidade de escrever a carta. Aliás, ele não escreve só, ele escreve a primeira carta e depois ele escreve a segunda carta como uma espécie de reiteração daquilo que ele falou na primeira. Então preste muita atenção, porque isso não fala somente, como eu disse a vocês aqui, dos eventuais vícios que a gente percebe, que a gente enxerga todo dia. É mais do que isso. Pedro está aqui não só nos advertindo, mas também está nos encorajando a olharmos para esse texto, pelo menos de 3 maneiras. E eu quero ser muito fiel à palavra, porque talvez eu não consiga concluí-la por conta da exiguidade do tempo, mas eu vou me esforçar para
trazer aqui aquilo que o Espírito Santo me inspirou a escrever, e depois eu vou ainda melhorar isso, porque eu fiquei tão envolvido com essa palavra que eu preciso me aprofundar mais nisso. Mas o que é que Pedro quer dizer nesses 3 primeiros pontos? Primeiro, Pedro está mostrando aqui que o resultado do pecado destes mestres, ou desses pseudos mestres, que ele vai denominar no texto como imorais. Quem são os imorais? Imoral é aquele que é contra a moral, é o antônimo daquilo que é moral. Imoral é aquele que escarnece, imoral é aquele que zomba, imoral é aquele que profana, imoral é aquele que desrespeita, imoral é aquele que lidipitia, aquele que derruba, aquele... Agora nós vimos agora, e a menina Maria Eduarda que morreu lá em Limeira, nós conseguimos ver as pessoas conseguindo lipidiar o cadáver de alguém que acabou de perder a vida de uma forma trágica. Isso é uma imoralidade, isso é um desrespeito. Aliás, isso é punível pela legislação penal. Afrontar, zombar de um cadáver é crime, e crime punido com cadeia e com multa. Mas nós estamos vivendo uma geração tão insensível que as pessoas não estão nem aí, as pessoas não querem saber de nada, as pessoas andam do jeito que quer, falam o que quer, se comportam como quer, acham que podem fazer na igreja de Deus aquilo que fazem lá fora, mas Deus está nos advertindo e dizendo: não, a igreja tem um dono, a igreja tem um Senhor, aqui a casa tem que andar em ordem. O salmista diz: guarda o teu pé quando você entrar na casa do Senhor. Aqui tem que ter ordem. E ele vai escrever aos Coríntios, lá no capítulo 14, dizendo que tudo que a gente fizer tem que ser feito com ordem e decência. Agora, seja a boca de Deus na vida deste irmão e diga assim para ele: as coisas de Deus têm que ser com ordem e com decência. Não dá para ser bagunçado, não, irmão. Então esse é o primeiro ponto, não é? Ele mostra que os resultados do pecado desses mestres imorais é, no mínimo, aquilo que ele vai definir como existência sem sentido nenhum, porque ele vai chamar de nuvem sem água. Meu Deus do céu, eu fiquei tão impactado com isso. Sabe, naquele dia de calor, que o céu está cheio de nuvem, mas a sua nuvem não tem uma gotinha de água? O sol está te queimando, te cozinhando, aí de repente junta aquele monte de nuvem, porque a nuvem é o resultado da evaporação da própria água que se forma no céu. Mas e quando a nuvem não tem água, como é que faz? Olha o ponto que Pedro chegou e a metáfora que ele usou para confrontar esses mestres que ele vai chamar de mestres e obreiros imorais. Ele está dizendo que esses homens, ou essas pessoas que se comportam desta forma, no mínimo, têm uma existência sem sentido na terra, e a perda da recompensa futura é algo que está muito próximo da vida desses que se comportam desta forma. É forte isso aqui, não é, irmãos? Mas tem a segunda observação. No texto, Pedro também está mostrando que, embora os métodos e mensagens usadas por estes falsos mestres, que normalmente estão cooptadas, estão recheadas de más intenções, e as más intenções aqui, elas são no sentido pejorativo mesmo, porque Pedro faz uma denúncia no texto. Ele diz que essa mensagem que eles pregam é uma mensagem mesclada, ao mesmo tempo que eles apresentam uma divindade, uma pseudo-religiosidade, eles misturam isso com sentimentos sensuais. Então eles aproveitam da fragilidade dos mais fracos, dos neófitos, para que eles possam tirar proveito disto. Quantos casos nós não temos visto no país, fora do país? Agora mesmo, hoje pela manhã eu quase que parei o carro de tão estarrecido que fiquei. Uma médica polonesa de 53 anos,
teve no jardim da sua casa desenterrado mais de 30 fetos de crianças. E na Polônia, cujo país tem uma legislação extremamente rigorosa, vai aqui uma aulinha de história para quem não conhece, a Polônia é um país extremamente católico. É o país do antigo Papa João Paulo II, também conhecido como Karol Wojtyła. Os poloneses levam isso ao pé da letra. As punições para o aborto na Polônia são punidos com prisão perpétua. E alguém agora se utiliza dos instrumentos de conhecimento que tem, que deveriam salvar vidas, e as usa para tirar vidas. Então, Pedro está confrontando, ele está mostrando que, embora os métodos, as mensagens que estes falsos obreiros, que esses falsos mestres, e ele vai dizer aqui no verso primeiro, esses falsos doutores que se introduzem, eu acho tão interessante isso, eles se introduzem, do verbo introduzir, quer dizer que introduzir é entrar sem ser percebido. Eles não entram metendo o pé na porta, irmãos. Toma cuidado com quem você recebe na tua casa. Toma cuidado quem é que você anda colocando para sentar na tua mesa. Toma cuidado com quem que você está, o que é que você está escutando e deixando descer ao teu coração. Olha o verbo que Pedro vai usar. Diz que eles se introduzem. Se introduzir é como se eles fossem uma espécie de intrusos que se introduzem no meio daquilo que é bom sem que eles sejam percebidos. Então, com métodos bastante práticos, né? Ou seja, formas atraentes. E é interessante que a gente vê em algumas denominações, e eu não quero falar de ninguém aqui, porque a Bíblia diz que aquele que não é contra nós é por nós, mas a gente vê métodos agora para atrair pessoas, e muitas das vezes atrelado ao próprio ambiente da sensualidade. É contra essas ações que Pedro está pregando. É contra esses comportamentos que ele está pregando. Mas em terceiro lugar, Pedro está mostrando que esses falsos mestres que prometem liberdade, que esses falsos, e assim se eu pudesse agora aplicar, contextualizar isso, esses falsos formadores de opinião da rede social, que não são pastoreados, que não participam de ceia, eu fico indignado. Eu fui pregador itinerante por mais de 25 anos da minha vida. Mas pergunte aos meus pastores, aliás, eu tive 4 pastores, esse é o 5º. Eu tive 4 pastores na minha vida. 4 pastores que eu servi com lealdade. O primeiro foi o meu pai. Ele foi a maior referência pastoral para mim. Porque ninguém aparece do nada, irmão. Ninguém aparece aqui do nada. Todos nós temos uma história. Eu só estou aqui hoje porque o pastor Francisco plantou uma semente. Antes dele veio alguém, antes desse alguém veio alguém. E hoje a igreja está aqui, você pode levantar a tua mão para adorar ao Senhor, porque se você está aqui, alguém pagou um preço. Então ele foi o meu primeiro pastor. Depois eu tive como pastor, para mim, um dos maiores apóstolos dessa geração, pastor Eliseu Feitosa de Alencar, que me ensinou tudo que eu sei de ministério, que era bravo, era ríspido na sua fala, mas tinha a autoridade de Deus. Quando ele falava, a gente sentia, pastor Adailton, ficava triste, mas depois ia a graça de Deus na vida dele. Com o mesmo cajado que ele repreendia, ele vinha e deitava o bálsamo e deixava o obreiro alegre. E a gente saía falando até língua estranha quando saía da sala. O terceiro pastor que eu tive chamou-se pastor Lupércio Verginiano.
marido da missionária Esther Tristão Virginiano, a quem eu servi muitos e muitos anos da igreja do Brasil. Porque tem uns irmãos que pensam que a gente caiu de paraquedas, que eu estou aqui, como eu já ouvi aí alguns desinformar. Não, ele está lá em Morato porque ele é amigo do pastor. Não, eu tenho chamado, eu provei o meu ministério, Deus me chamou no ventre da minha mãe e me concedeu autoridade para estar aqui. Eu não estou aqui enfeitando, não estou aqui fazendo graça, eu vim aqui para denunciar o pecado e dizer que Jesus perdoa, lava, rime e leva para morar na glória celestial. Mas a gente tem que entender. Pastor Lupércio me entendeu tudo que eu sei e ainda não sei nada de como tratar com um obreiro manhoso. Tem obreiro manhoso, irmãos? Tem obreiro manhoso? Sim ou não, irmãos? Vocês estão com dúvida. Tem obreiro manhoso? Sim ou não? Obreiro que não me toque? Não, eu estou aqui há 50 anos, não é do seu jeito. Teve um que falou um dia para mim aqui, quase que ele me matou do coração. Ainda bem que eu passei pela escola do pastor Lupércio. A sua administração foi a pior que passou de todas. Eu saí daqui tão desacuçoado que eu quase que não acertei a saída da porta. E olha que a porta aí é grande. Mas isso faz parte. Nem por isso eu deixei de amar, deixei de respeitar e deixei de cuidar. Meu quarto pastor foi o pastor Eri Araújo de Alencar, filho do saudoso pastor Eliseu Feitosa de Alencar, a quem devo boa parte das conquistas que tive no ministério. E o meu pastor agora, pastor Elias Cardoso, porque eu também sou pastor. Eu sou o pastor de pastores, mas eu também tenho que ter um pastor. Ou você está pensando que o negócio é bagunçado, que você faz o que você quer, não dá satisfação para ninguém, depois vem aqui, não é nem com cara de pau, é de peroba mesmo, achando que pode sentar, que pode fazer, que pode mandar, desmandar e que está tudo certo. Não é assim não. Coisas de Deus têm que ser feitas com ordem e com decência. Sabe qual é o nosso problema? E eu estou falando aqui, já que eu estou falando para o obreiro, é que nós estamos nos acovardando. A gente fica com medo de confrontar. Não, mas se a gente falar muito, o povo vai embora. Que vá. Que vá. Deus não está atrás de quantidade. Eu fui repreendido esses dias. Não, o senhor não pode falar isso. Eu posso. Essa Bíblia me autoriza a falar isso. Deus não está atrás de quantidade, porque o Evangelho diz que muitos são chamados, mas os escolhidos já estão marcados, serão numerados e serão recolhidos. Toma cuidado, porque Deus não está atrás de aplausos. Isso aqui não é palco de apresentação. Culto não é show. Culto é quebrantamento, é arrependimento, é permitir que o Espírito de Deus fale no nosso coração. Agora não pode falar mais nada que o irmão sai bicudo, arrastando as cadeiras, quebrando tudo. Não. Então, terceiro, Pedro está mostrando que esses falsos mestres, diga comigo, falsos mestres, que prometem liberdade. Diga comigo, que prometem liberdade. Esses próprios que prometem liberdade, irmãos, estão escravizados pelos seus próprios desejos. Deus andou gritando aí, tempos atrás, por meio dos seus profetas: vou desmascarar os adúlteros que estão no meu altar. Vou desmascarar. Isso é profecia. Não é pegar aquilo que cotidianamente nós estamos vendo e que a gente sabe que existe e a igreja não se furta disso. Por exemplo, da questão da violência doméstica, que tem sido uma temática tão forte agora, não é? A tal da misoginia. Agora tudo é ser misógino, tudo é ofender. Não, eu não estou falando disso. O que eu estou falando é daqueles que deveriam zelar pelo altar e que cobertam as suas próprias concupiscências. É contra esses que Pedro está falando. São aqueles que sobem aqui com ar de santidade, com a exteriorização de uma coisa que não vivem, pregam aquilo que não vivem, mas isto Pedro está repreendendo, porque ele está dizendo para nós que estes falsos mestres, eles não estão só enganando quem os ouve, o pior disso é que eles estão enganando a si mesmo. Então viva aquilo que você prega e pregue aquilo que você vive, porque se a vida for de santidade, Deus vai abençoar você e vai glorificar o nome de Jesus na sua vida.
Preciso correr. Pedro continua falando. E ele está falando sobre o que, pastor? Pergunte para mim, sobre o que, pastor? Sobre os falsos mestres. Sobre aqueles que conhecem, porque a palavra falso é antônimo do verdadeiro. Significa que para ser falso mestre, ele no mínimo tem que ter algum tipo de conhecimento. O que precisa verificar é se o conhecimento dele é verdadeiro ou é falso. Mas vocês concordam comigo que no campo do conhecimento, ele precisa ter o conhecimento para que haja o convencimento? Não existe convencimento quando não há convencimento. Ou melhor, não há conhecimento. Então Pedro está agora focando esses falsos mestres que levam os seus ouvintes, que levam os seus espectadores ao erro, que levam as pessoas a viverem uma vida dissoluta. E Pedro vai descrevendo-os como escravo dos seus próprios desejos carnais. Sabe aquela história que a gente ouve? Não tem nada a ver? Nós estamos na geração do não tem nada a ver. Não tem nada a ver mesmo? Você acha que não tem nada a ver? Não, pastor, Deus só quer o coração. Dá a impressão que Deus é uma espécie de açougueiro, né? Já que ele só quer o coração, Deus só quer o coração, pastor. Mas não é isso que Paulo diz escrevendo o capítulo 12 da carta aos Romanos. Ele diz lá no verso 1, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus. Primeiro, que apresentei os vossos corpos. 1, em sacrifício, vivo. 2, santo. 3, agradável a Deus. 4, vosso culto racional. Então Deus não quer só o coração, Deus quer o teu corpo, quer a tua alma, quer o teu espírito, quer a tua boca. Ele quer tudo. E quando você entende isso, o teu culto flui. Você entra chateado, entra tristinho, mas a presença do Espírito Santo já está aqui, habita em você, te traz alegria no coração, te faz levantar a mão, glorificar o nome de Jesus e dizer: Senhor, que palavra é essa que está falando ao meu coração? Domingo eu fiquei aqui impressionado, né? A gente olha para o pregador, né? Como eu disse no início, a gente fica avaliando. Ih, meu Deus, mas não vai sair nada aí. Aí o menino traz uma mensagem daquela, consistente, expositiva, cristocêntrica. Porque as mensagens hoje elas têm sido constituídas, principalmente as de internet, para elevar o ego dos pregadores, como nós ouvimos no sábado lá o pastor Joel dizer. Agora é moda o pregador sair dizendo, esses pregador que não tem pastor, que não toma ceia, que não vai para o culto, não participa. Eu queria saber onde é que está os pregadores da regional, que eu não vejo nos cultos de ensino, e depois sai para a igreja, quebrou tudo o quê, rapaz? Você quebra, como diz o pastor Joel, e depois eu tenho que ficar aqui consertando o que você quebrou. Que conversa que é essa? Pastor, o senhor está bravo? Estou calminho, mas estou olhando para o que a palavra está dizendo nesta noite. Após uma descrição detalhada da imoralidade que Pedro denuncia a partir do verso 1 do capítulo 2 da segunda carta de Pedro, ele então mostra que essa imoralidade desses falsos mestres e a sua influência dentro da igreja, elas são perigosíssimas. E aí ele então começa a descrever aquilo que eu quero dividir com vocês aqui de forma rápida. O que é que normalmente esses mestres ou falsos mestres têm como características? Preste atenção nisso. A primeira coisa que você deve verificar é que tipo de fruto aquele que te lidera produz. Essa é a melhor prova. Quem é o seu líder? Quem é aquele que te lidera? Quem é aquele que diz para você que o caminho da salvação é esse? Ele prega aquilo que ele vive?
ele vive aquilo que ele prega. Eu não estou falando dos problemas cotidianos, porque senão dá a impressão que eu sou o paladino da moralidade. Não sou, não. Se tem alguém quebrado aqui, sou eu. Mas só estou aqui por graça de Deus. Você está pensando que o meu casamento, como dizem aí fora, é um mar de rosa? De vez em quando a chapa esquenta lá. A irmã Elaine fica brava, ou eu fico bravo, até sobra até para o cachorro. Porque isso é vida. Isso é constância. Vamos acabar com essa hipocrisia de querer mostrar aquilo que a gente não é, de querer viver aquilo que a gente não vive, de querer falar aquilo que a gente não pratica. Aí chega na hora da oração, fica com as orações aí que até a língua portuguesa, são palavras que eu não consigo encontrar no arcabouço da língua portuguesa, como se isso fosse impressionar Deus. Isso não impressiona Deus. O que impressiona Deus, o que chama a atenção de Deus é um coração quebrantado. O salmista diz que um coração quebrantado e contrito Deus não rejeita. Se tiver sinceridade, pode não ter palavra, as suas lágrimas falam por você e Deus se levanta do trono para trazer a resposta. Eita, quando eu gosto de falar de Jesus. Então ele começa a descrever, diga comigo, descrever a vida infrutífera daqueles que dizem que são, diga comigo, daqueles que dizem que são e não são. O meu papai dizia, irmã Madalena, que nem tudo que brilha é ouro. Como eu demorei para entender isso? Depois eu entendi, quando eu era office boy, eu ia lá na Praça da Sé, né? Isso aí há 40 anos atrás, eu era office boy, fui office boy. Aí eu ficava vendo lá naquelas barraquinhas, aquelas alianças. E menino adolescente, doido para casar, né? Falei, um dia eu vou comprar dessa. Como eu não tenho dinheiro para comprar na relojoaria, vai essa aqui mesmo. E aí um dia de curiosidade, rapaz, eu comprei um treco daquele, levei lá para casa e falei, vou deixar aqui, eu não tenho namorada, mas pelo menos já tenho aliança. Olha que abestado. Quando passou uma semana o negócio estava preto. Falei, oxe, o cara me enrolou. Não é ouro não? Tome cuidado, porque nem tudo que brilha é ouro. Pode falar bem, pode cantar bem, pode falar língua estranha, pode entrar nos mantos, mas precisa ver se tem vida no altar, precisa ver se tem o coração quebrantado. Deus está chamando a atenção da sua igreja para mais santidade e menos discurso. Levante a tua mão para adorar o nome de Jesus. Ele vai descrever agora essa hipocrisia. Como é que ele vai descrever esses falsos mestres? Eles são fontes sem água. Diga comigo, fontes sem água. Fontes sem água. Meu Deus, você já viu uma fonte sem água? Tem nome de fonte, tem jeito de fonte, tem cara de fonte, mas não tem água. Pastor, mas tem tudo isso? Pois é, mas não tem água. E para que serve uma fonte que não tem água? Somente para receber entulho. Quanta fonte sem água dentro da igreja. A gente olha por fora e o negócio está tudo bonitinho, ajeitadinho, né? Todo mundo bombadinho, como a gente ouviu na mensagem da irmã lá no Catarina, né? As irmãzinhas tudo ajeitadinha, tudo ajustadinho, os irmãozinhos tudo engomadinho, né, e tal. Mas a fonte está vazia. Mas ele vai mais adiante, ele diz que são fontes sem águas, névoas levadas por uma tempestade, para as quais tem sido reservado, meu Deus do céu. Lê para mim aí o verso 17, vai, porque eu não tenho nem coragem de expressar isso aí. Alguém que tenha coragem aí, lê para mim, correndo. Estes são fontes sem águas, nuvens levadas pela força do vento, para os quais a escuridão das trevas eternamente se reserva. Preste atenção nisso. Assim como fontes sem água, Pedro está dizendo que eles são inúteis. O que eles fazem não tem valor.
E a névoa levada pelo vento ou pela tempestade não serve para nada. Pedro está usando uma metáfora aqui, para dizer que a vida destes falsos mestres, os seus ensinos, eles são inúteis. Nós estamos vivendo uma geração em que a dinâmica da comunicação tomou conta de tudo. E daqui para frente vai ser assim. Daqui para frente vai ser assim. Nós estamos preocupados com as redes sociais. Quanto é que a gente vai ter de like? Preciso bombar. Esse vídeo aqui precisa dar certo. Quanto mais inscrito, melhor. Mais visibilidade eu tenho. Mas não é isso que convence o pecador, irmãos. Me desculpem, porque eu também sou assíduo na rede social. Mas eu comecei a me autoconfrontar com isso. Porque não é a minha rede social que vai convencer o pecador do pecado e da justiça e do juízo. É o meu testemunho de vida. É a pessoa olhar para mim, olhar para a minha casa e dizer: ali vai um homem de Deus, ali vai uma mulher de Deus. Estamos vivendo um tempo de muitos aventureiros da fé. Então, Pedro está combatendo, aliás, Pedro está combatendo aquilo que Judas está também apontando lá na frente. Acho que é verso 12 de Judas, dá uma olhada para mim aí, Judas, verso de número 12, mas tem que ser correndo, porque o meu horário já está me mandando parar. Judas 12. Estes são manchas em vossas festas de caridade. Olha isso. Banqueteando-se convosco e apacentando-se a si mesmos sem temor. São nuvens sem água, levadas pelos ventos de uma para outra parte. São como árvores murchas, infrutíferas, 2 vezes mortas, desarraigadas. Vocês estão entendendo que ele não está escrevendo isso aqui para pecador? Isso aqui é para os crentes, que sai chutando as coisas, que sai reclamando, que desafora, que desrespeita, e que depois quer um ar de espiritualidade que não tem legitimidade. Não é apenas a existência dos falsos mestres que nós temos que observar no texto. A terra, ela está carecendo de propósito, de pessoas que estejam voluntariamente dispostas a fazer aquilo que Deus quer que a gente faça de verdade. Porque se a gente não fizer isso, o que fica reservado para nós? Como diz Judas aí no verso 12. O que fica reservado para nós? A escuridão das trevas. E acabou. É sem conversa. Numa linguagem coloquial, não tem conversa. Ou vocês estão pensando que lá no capítulo 20 do Apocalipse, no juízo final, só vão estar lá os ímpios. O ímpio é aquele que comete impiedade. Vai ter muito crente ímpio lá ajoelhado também, no dia do juízo final. Não se esqueça disso. Tome cuidado. Porque nem todo que diz Senhor entrará no reino dos céus. Ô pastor, mas aí o senhor pegou pesado. Essa descrição de escuridão pode se referir tanto a esta vida também como a próxima. Não dá para a gente escapar disso e achar que não é com a gente que está acontecendo, não. Nesta vida, meus irmãos, a escuridão é o que alguém cego experimenta, como Pedro descreve. Ele vai fazer uma metáfora na sua segunda carta, no capítulo 1, verso 9. Lê para mim aí. Dá uma olhada. Olha o que ele vai dizer. Pois aquele em quem não há estas coisas é cego, nada vendo ao longe, havendo-se esquecido da purificação dos seus antigos pecados. Ou seja, o crente que anda em pecado, ele está andando no quê?
em escuridão. E faz absoluto sentido, porque a palavra pecado, no seu original, quer dizer o quê? Errar o alvo. A gente só erra o alvo quando a gente não enxerga. Ou não é assim? Amartia é o vocábulo grego para aplicar etimologicamente a palavra pecado, errar o alvo. É isso, Leonardo? É isso? Então pronto. O apóstolo Paulo também não deixou barato, não. Ele apontou os falsos mestres, os quais ele se opõe, como aqueles que pensam que são uma espécie de guias. Eu achei esse texto fantástico, eu li e depois eu comecei a rir, né? Porque Paulo os confronta dizendo que eles se sentem como aqueles, como é que eu posso dizer aqui? Como uma espécie de guias para os cegos. Uma luz para os que estão nas trevas, quando na realidade eles próprios estão nas trevas. Romanos 2,19. Dá uma olhada aí, só para a gente confirmar aqui. Romanos 2,19. E confias que és guia dos cegos, luz dos que estão em trevas. Agora preste atenção nisso. E vai preparando aí Mateus capítulo 8. A partir do verso 11. Na vida futura, a escuridão negra pode referir-se àquilo que a Bíblia vai chamar de trevas exteriores, que está mencionada no texto que eu quero agora que o irmão, o pastor Fábio Amaral, faça a leitura. Mateus capítulo 8, versos de número 11 e 12. Mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente, e assentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. E os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Diga comigo, misericórdia, meu Deus. Nessa passagem, Jesus... Provavelmente, eu fiquei pensando comigo, né? Ele deve ter chocado todo mundo que estava ouvindo ele. Aliás, ele estava falando para os filhos de Abraão. E você sabe que o conceito de ser filho de Abraão naquele contexto não era para qualquer um, não, né? A religiosidade era brava. Se é gentil, publicano, está fora. Filho de Abraão é filho de Abraão. Aliás, é só os filhos de Abraão que entravam nas sinagogas, né? Duvido que um gentil entrava na sinagoga. Duvido. Tem nenhum texto bíblico, a não ser que fosse um eventual prosélito, né? Convertido lá ao judaísmo. Fora dessas condições, sem nenhuma possibilidade. Mas aí vem Jesus, na contramão, e Mateus registra esse fato, capítulo 8, versos 11 e 12. E eu fiquei pensando comigo, né, que provavelmente ele deve deixar todo mundo escandalizado, né? Porque ele afirma de forma contundente aos judeus que o estão ouvindo que a fé do centurião romano seria recompensado e que muitos gentios se assentariam à mesa com Abraão, Isaque e Jacó. Ele estava falando da fé daquele centurião, que foi lá e diz, olha, eu comando tanta gente, e eu digo, vai lá, faz, vem aqui, vem, faz, não sei o que, faz e acontece. Então, eu estou acreditando na tua palavra, não é, Adailton? Uma palavrinha sua já resolve o problema. Não precisa, Jesus, o senhor sair de lá. Irmão, olha o que esse homem está dizendo para Jesus. E os murmuradores, tudo de lado. Quem é esse quebrado aí? Quem é esse arrebentado aí? Você acha que Jesus quer conversar com essa gente aí? Não, Jesus vai falar para a gente, toma cuidado, né, irmão? Com esse exclusivismo que a gente criou, de depender da nossa carteira, da nossa credencial, não é? Não tem aqui não, tem umas igrejas aqui, você sabe com quem que você está falando? Oi! Mas esse é o ponto. Mas aí eu fiquei pensando no que Jesus falou. Jesus estava dizendo, a fé desse centurião vai ser recompensada como de muitos gentios, não é? Que vão se assentar na mesa com Abraão, Isaque e Jacó, enquanto muitos filhos do reino, que ele vai chamar de filhos de Abraão, isto é, aqueles judeus exclusivistas que professavam a fé e que seriam lançados nas trevas exteriores. Percebem que a religiosidade não salva?
O que salva é o arrependimento? Pastor, eu tenho 50 anos de crente. Louco, hoje te pedirão a tua alma. Olhando para esse texto de Mateus, e aqui eu vou caminhando para o final, a imagem que Jesus está descrevendo aqui é uma metáfora. É uma espécie de banquete noturno, onde os convidados se apresentam, são convidados de honra, chegam, se assentam no centro da casa, desfrutam da melhor comida, da luz mais intensa, enquanto os menos importantes ficam nas bordas com menos claridades. É aquilo que é a falsa religiosidade, que é isso que os falsos mestres fazem. Eles se revestem de um ar angelical. E é interessante que eles não formam discípulos, eles fazem seguidores. Porque isso impressiona. A gente fica impressionado, não é o que a gente ouve, é o que a gente vê. Primeiro a gente precisa ver. Por isso que na primeira epístola de João, capítulo 2, verso 14, a partir do verso de número, acho que é 10, 11, 12, agora não me recordo, ele diz assim: não ameis o mundo e nem no que no mundo há, porque se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. E o que é amar o mundo? A concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne, a soberba da vida não vem do Pai, mas é do mundo. Então Jesus está confrontando. E ele está dizendo que aqueles que vivem essa vida que nós julgamos estarem afastadas de Deus, esses são aqueles que serão privilegiados. Você sabe que entrar no céu é uma incógnita, né? Por quê, pastor? Porque quem a gente pensa que vai estar lá não vai estar. Você já parou para pensar nisso? Quem a gente pensa que vai estar no céu não vai estar. E quem a gente pensa que não vai estar no céu vai chegar primeiro que muita gente. Caminhando para o final. Aquelas trevas exteriores são aqueles que não seguem e que sequer foram admitidos ao evento. Estavam lá de corpo presente, mas não ofereciam mudança nenhuma. Ou seja, a ideia da metáfora aqui sugere que esses falsos mestres que aparentemente abusam da autoridade espiritual estão a prestar um grande desfavor a si e àqueles que o acompanham. Por quê? Porque toda herança e recompensa não é somente nessa vida, é também na vida vindoura. Aí Jesus nos adverte dizendo: o que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Irmão, vocês já pararam para pensar comigo? Qual é o número daqui, o hino angelical trombeta, que eu gostava muito que a Elane cantasse lá na Lapa? Quando a mocidade cantava, a gente chorava. Quando angelical... 469. Quando angelical trombeta neste mundo surgir, o meu nome ouvirei Jesus chamar. Você já pensou, irmão, nesse dia? Jesus chamar e você não ouvir. Eu gosto desse silêncio, porque esse silêncio diz que vocês estão pensando. Pedro está nos encorajando e dizendo que alguns escaparam da influência corruptora dos falsos mestres e devem continuar orando. Os falsos mestres, os formadores de opinião contrária, os murmuradores, os maldizentes, os mentirosos, os idólatras, os avarentos, eles estão entre nós.
E eles continuam entre nós, andam por aí proferindo palavras arrogantes, não é? Verso 18 diz isso aí, dá uma olhada aí, 2 Pedro capítulo 2, verso 18, rapidamente, para a gente terminar aqui, não é? O que significa que eles proclamam ousadamente palavras que são, Caio, inúteis. Porque, falando coisas muito arrogantes de vaidades, engodam com as concupiscências da carne e com dissoluções aqueles que se estavam afastando dos que andam em erro. Olha aí. Ou seja, eles usam palavra de vaidade, eles seduzem por desejos carnais, o que significa que eles tentam despertar o interesse que vem da concupiscência da carne. 1 João, capítulo 2, verso 16, eu acabei de citar, verso 15 e 16. Não ameis o mundo, nem do que no mundo há. Eles também tentam seduzir por meio da sensualidade. Eu quero me dirigir respeitosamente às irmãs. Irmãs, nós vamos fazer aqui agora, dia 28, um trabalho na escola dominical, e ninguém está concorrendo aqui não. Eu achei fantástica a ideia do pastor Djalma, eu não sei nem se ele está aí hoje. Ele está lá. O pastor Djalma, que é o coordenador aqui da escola dominical, falou da importância. Nós temos aqui a última lição, dia 28, que nós vamos tratar sobre o tema família. E ele e a nossa irmã Michele, que é psicóloga clínica, me trouxeram a ideia da gente fazer aqui uma palestra com os casais para fortalecer. E baseado nisso, já no dia 4 de julho, seguindo a programação da Matriz, que a gente quer seguir a programação da nossa igreja Matriz, nós vamos tentar fazer um ajuntamento aqui com os casais da igreja. Por quê? Porque nós estamos vendo que as coisas estão tomando um formato diferente daquilo que deveria ser o nosso costume e o nosso padrão de comportamento. Então eu quero me dirigir respeitosamente às irmãs que me ouvem aqui e também aos irmãos. Irmã, o seu corpo é para o seu marido. Irmão, o seu corpo é para a sua esposa. Que conversa que é essa? Que a igreja de domingo fica parecendo passarela de moda. Uns vestidos ajustados, um salto de 2 metros de altura, os cabelos, eu estou só olhando. Agora na orquestra aqui, pastor, mas o senhor é contra a brinca? Eu não vim aqui para falar sobre uso e costume, mas nós temos um regramento, nós temos um regimento. Será que eu vou precisar ficar falando disso? Será que eu vou precisar continuar falando, que nós não nos adaptamos ainda ao sistema de barba, que nós temos um regramento na igreja? Eu não estou aqui para ficar olhando a vida de ninguém, mas gente, tem coisa que não dá para passar desapercebido, que está virando um negócio descontrolado. Entendeu? As irmãs com as unhas do tamanho da unha da bruxa Mafalda. Que isso, meus irmãos? Para que isso? Para que isso? O teu corpo é para o teu marido. Se embeleze para ele, se perfume para ele, arrume o cabelo para ele. O seu corpo é para a sua esposa. Tome banho, faça barba, fique cheiroso. Vai ser a bênção na sua casa, na sua vida, e o nome de Jesus vai ser glorificado. O que adianta a gente ficar pulando aqui, dando piruleta, quando a gente não vive aquilo que a gente prega? Pedro está nos confrontando à luz desta palavra. Eu termino. Cadê a irmã do Jesus lindo e cheiroso? Eu gosto demais dela. Eita, Jesus lindo e cheiroso. Isso é intimidade, irmãos. A gente ri, mas isso é intimidade. É a forma que ela tem de adorar a Deus. Tome cuidado. Tome cuidado quando você resolve zombar das línguas estranhas. Tome cuidado quando você resolve brincar com as coisas espirituais. Tome cuidado quando você resolve confrontar e zombar da performance do pregador. Toma cuidado. Toma cuidado. Toma cuidado. A palavra está nos advertindo. Essas pessoas usam palavras de vaidade, seduzem por desejos carnais, o que significa que eles tentam despertar o interesse que vem da concupiscência da carne. Eles também tentam seduzir pela sensualidade, referindo-se ao apelo para se envolver em excessos sexuais. 1 Pedro capítulo 4, verso 3, dá uma olhada aí para mim. 1 Pedro capítulo 4, verso 3, rapidamente, em mais 5 minutos eu termino aqui. Porque é bastante que no tempo passado da vida
fizéssemos a vontade dos gentios, andando em dissoluções, concupiscências, borrachices, glutonarias, bebedices e abomináveis idolatrias. E acham estranho não correrdes com eles no mesmo desenfreamento de dissolução, blasfemando de vós. Aí. Não é eu que estou dizendo, não, é a palavra. Lê para mim aí, 2 Pedro, segunda carta de Pedro, capítulo 2, verso 2 ao 7. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. E por avareza farão de vós negócios com palavras fingidas, sobre os quais já de largo tempo não será tardia a sentença, e a sua perdição não dormita. Por quê? Se Deus não perdoou aos anjos que pecaram, mas, havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo. E não perdoou ao mundo antigo, mas guardou a Noé, pregoeiro da justiça, com mais 7 pessoas, ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. E condenou à subversão as cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as a cinza e pondo-as para exemplo aos que vivessem impiamente. E livrou o justo Ló, enfadado da vida dissoluta dos homens abomináveis. 2 coisas importantes. No verso 6, o apóstolo Pedro usa a palavra subversão. Subversão significa anarquia. Sabe o que o texto está dizendo? Numa linguagem coloquial, para você entender, Deus se cansou. Diz, aí não tem mais jeito. O único jeito para resolver isso aí é tornar em cinza. O que eu estou falando aqui é pesado, mas é necessário. Tome cuidado para que você não se torne inútil a ponto de Deus considerar você como considerou Sodoma e Gomorra. Tome cuidado. Cuidado aonde você está tocando. Cuidado como você está levando as coisas espirituais. Cuidado quando você toca na ceia. Cuidado, cuidado. Cuidado como... Não é porque eu sou o pastor, não. Não. Eu sou como um de vocês. A diferença é que sobre mim está a autoridade para pastoreá-los. E eu tenho que fazer isso com raciocínio e com responsabilidade, tomando conta do rebanho, não como se fosse meu. Mas cuidado com as afrontas, cuidado com o que você fica falando pelos corredores, cuidado com as murmurações que você leva para dentro da mesa da sua casa, porque Deus está vendo. Deus está vendo. Deus está vendo. Rapaz, aconteceu um negócio comigo domingo. Eu, Elaine e o Caleb indo para casa. E de repente, uma conversa lá que acabou virando quase que uma pequena discussão. Eu fiquei muito triste, fiquei chateado, fui para casa. E o Caleb duro, não quis voltar atrás. Eu também, pai, não quero voltar atrás. E fui para casa, subi direto, fui dormir. Fiquei triste. A Elaine sabe disso, não estou sendo hipócrita aqui. E aí, de madrugada ruim, passei a noite toda mal, indo no banheiro, ia, voltava, ia angustiado, e, oh, Senhor, o que está acontecendo? Parece que Deus não está vendo, né, Adailton? Dá uma olhada para o teu irmão e diz assim, ó, de Deus nada escapa. Mas diga para ele, dá uma olhada para ele e diz assim, de Deus nada escapa. Bom, hoje eu estou lá à tarde, estou escrevendo lá os pontos da minha mensagem, daqui a pouco entra o profeta. Já a Luciana está aí. Aí o profeta entrou sentadinho, sentou, conversou. Aí a irmã Luciana trabalha conosco lá. Eu falei, Luciana, arruma um cafezinho para mim, para o irmão aqui. Ela foi lá, serviu, com açúcar ou com adoçante, o profeta, com açúcar. Quando ela virou as costas, ele falou, eu tenho uma mensagem de Deus
Eita, como eu gosto desse Deus que não manda recado. Deus não tem recado, irmão. Deus tem mensagem. Tem uma mensagem de Deus. Posso orar? Olha o que ele falou para mim. Posso orar pelo senhor? Aí eu entendi que era Deus que estava falando. Então, se Deus quer falar, eu não posso ficar sentado do jeito que eu estava. Levantei correndo da cadeira e já me joguei de joelho no chão. Pode falar que o teu servo ouve. Homem, falo eu contigo. Você pensa que eu não estava no domingo naquela conversa? Eu ouvi e te digo, ele é meu. Eu falei, não, ele está blefando. Pensei comigo, e te digo mais, ando contigo nesta terra, para te mostrar que tenho prometido a você a sucessão daquilo que eu te entreguei. Ele está falando de quem, irmãos? De quem que ele está falando? Ele está falando do meu filho. Eu não vou desistir de continuar. Liguei para a Elaine, não foi isso, esposa? Falei, Elaine, não é possível, aconteceu agora assim, assim, assim. Ela nem falou nada, ela ficou em silêncio no telefone. Sabe por quê? Porque Deus, quando quer fazer, Ele levante a tua mão, irmão, porque eu não estou contando anedota, não. Eu estou dizendo que Deus fala com a sua igreja. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu termino, de verdade. Isso aqui é muito forte. Pedro deseja, diga comigo, Pedro deseja que nós evitemos. Mas diga alto, que nós evitemos de ser enganados por falsos mestres que desejam nos desviar das experiências da vida para um atoleiro de podridão e de morte espiritual. A Elaine ela está brava comigo e domingo de manhã ela falou para mim, marido, nós precisamos mudar os hábitos dentro de casa. Nós precisamos deixar a televisão, deixar o celular. E precisamos fazer da nossa casa um altar. Que é muito fácil falar aqui. Falar aqui é fácil. Eu quero ver você viver o que você está falando. Quantos de nós estão escravizados? Aqui é um fogo puro. Em casa é o funk, é o rock, é o sertanejo, é as músicas brega. E por aí vai. Pessoas dominadas pela tecnologia. Pessoas dominadas e vivendo dependendo da aprovação dos outros. Você não tem que ser aprovado por ninguém, meu irmão. Dá uma olhada para o teu irmão e diga aí para ele, quem tem que te aprovar é Deus. É Ele que tem que te aprovar. Pessoas dominadas pelo dinheiro, pela bebida, pelo prazer. Não é sem álcool, pastor. Com álcool ou sem álcool, Deus está computando e vai te pedir conta disso. Medo pela ansiedade, pela vaidade. Quanta gente vaidosa, mas doente espiritualmente. Aí eu entendo que Paulo escreve, capítulo 11, verso 30 da primeira carta aos Coríntios. Por causa disso há entre vós muitos fracos, muitos doentes e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos nós não seríamos julgados, mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Vivendo baseado na comparação, pela raiva. Gente com raiva dentro da igreja. Tem isso, pastor? Gente magoada. Com coisas medíocres. Com coisas pequenas. Aqui eu encerro. Está o ponto central da minha reflexão. Achamos que podemos mandar mais do que Deus. Diga para esse irmão aí, tenha coragem agora, seja profeta de Deus, diga que você não manda em você. Toma cuidado, hein?
Não, ninguém tem nada a ver com a minha vida. Vou te provar que tem. Você não manda em você. Quem manda em você é Deus. Aqui mora o perigo. Nem toda corrente faz barulho. Aquilo que o homem pensa que domina, ele acaba se tornando escravo. Nem toda corrente que aprisiona faz barulho. Algumas prisões, elas são silenciosas. Você não se apercebe que você está preso por ela. As pessoas continuam sorrindo, continuam vindo na igreja, continuam trabalhando, continuam postando foto, continuam ganhando like, mas estão aprisionadas. Estão ganhando espaço, mas continuam presas. No entanto, por dentro já perderam o governo da sua própria vida e da sua vontade. Eu estou dizendo a vocês que Deus nesta noite está dizendo para nós: vamos dar mais atenção às pequenas coisas, porque elas poderão ser responsáveis por nos tirar da presença do nosso Deus. Quantos recebem essa palavra podem dizer amém nessa noite? Que Deus possa abençoar a sua vida. Que Deus possa te fazer prosperar. Eu quero terminar aqui, talvez, numa outra oportunidade, que tinha muita coisa para falar, mas o horário já foi embora. Mas eu quero cantar com vocês o hino que nós acabamos de entoar aqui, é o 469. É isso mesmo? 467, eu acho. É o 469. Nós vamos cantar, tirar as ofertas, vamos descer para tomar a nossa tradicional sopa. Eu quero agradecer os irmãos aí que estão nos acompanhando ou vão nos acompanhar pela internet. Que você possa ser abençoado por essa palavra e que Deus possa falar ao seu coração. E não se esqueça desta palavra que eu... Vamos se colocar de pé. Diga assim comigo, esse é o tema da minha mensagem. Diga assim comigo: o homem é escravo daquilo que o domina. Agora pergunte para o irmão que está do teu lado: o que é que está dominando você? Porque se está te dominando, ele está repreendido. Você está vivendo a liberdade com que Cristo te libertou.